Bem-vindos ao portal Erval Seco, sua terra e sua gente. Um lugar onde histórias ganham vida, as memórias são preservadas e as pessoas extraordinárias encontram um espaço para brilhar. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada emocionante, onde descobriremos a riqueza de uma terra e o encanto da sua gente. Neste primeiro episódio, nossos olhares se voltam para uma pessoa extraordinária, alguém que traz consigo um tesouro inestimável, suas experiências de vida. Uma pessoa cujo caminho se cruza com os segredos das ruas, os sussurros das árvores e as lembranças dos tempos passados. Prepare-se para mergulhar nas memórias deste ser humano singular, que carrega consigo um baú repleto de vivências, superações e sonhos. Suas palavras tocarão a alma, despertando sentimentos profundos e resgatando um passado que jamais será esquecido. Vamos conversar com o seu Francisco, mais conhecido como seu Chicão, uma figura incrível, carismática, amigão de todo mundo, uma pessoa muito querida. Foi comerciante, produtor rural, professor, pai de família, uma pessoa incrível que nós tivemos a honra de conversar, de sentar para tomar um mate e ouvir causos e histórias do passado que nos orientam para viver um presente cada vez mais feliz. Vamos ao nosso primeiro episódio da série Pioneiros do Erval Seco. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, Angela? Uma satisfação recebê-lo aqui em casa, te fornecer essas informações, mas na medida do possível eu esclarecendo para ti aquilo que mais ou menos eu sei e lembro. Né? Claro. Quantos anos só de Erval Seco? De Erval Seco, 81 anos. Eu nasci e me criei aqui. Sou de 1942. 42? É. Então o senhor nasceu meio na época da Segunda Guerra Mundial ali. Sim, já no final da Guerra Mundial. Né? Olha só. O senhor é filho de quem, seu Chicão? Sou filho de Otacílio Bueno Figueiredo e Eni Falcão Figueiredo. O seu nome como é que é? É Francisco Vinícius Falcão Figueiredo. Mas todo mundo lhe chama de Chicão. De Chicão, né? Vulgo Chicão. Ficou mais fácil de falar. Ficou marcada. Olha só. Porque Francisco é um nome de família? É de família. Já vem desde 1500, dado o meu filho, que mora em Portugal, fez um levantamento genealógico da família. O primeiro Figueiredo que pintou é de 1500, que se chamava Francisco também. Francisco, se não me engano, Xavier Figueiredo. Dessa família foi se alojando em Portugal, lá em Porto, onde atualmente mora meu filho, né? Então ele fez todo esse material, ele tem até de 1500 até hoje. Mas que interessante. E o engraçado é o seguinte, Argel, a sequência dos nomes, né, de Francisco já vem desde 1500, né? E hoje se perpetua. Eu sou Francisco, eu tenho um filho também chamado Francisco. Mas olha... Né? E é uma tradição de família, né? Que incrível. Então a origem da família do senhor é de Portugal? De Portugal, lá de Porto, né? Depois de Porto eles vieram para Sorocaba, São Paulo. Mas o seu pai e a sua mãe, eles vieram para essa região aqui de onde? Eles vieram de Itaqui. Mas antigamente, de Portugal, vieram para Sorocaba, de Sorocaba vieram para São Borja. E daí foram se extraviando para o Paraná, tem Figueiredo, né? E a família do meu pai se estabeleceu aqui. Daí vieram para Palmeira, daí Palmeira já pertencia ao município de Cruz Alta, né? Que abrangia toda essa região aqui, né? Essa região era Cruz Alta. Até Iraí. O senhor tem quantos irmãos? Nós somos 9 irmãos. Quem são? O senhor lembra dos nomes? Lembro o nome deles. Eu, Francisco, o mais velho. Tem a Ione Memoriam,
tem o Marcelino Figueiredo, Eruí Figueiredo, Cândido Figueiredo em memória também, e Dinay Figueiredo, Ieda Figueiredo, e Ioni Memória Figueiredo também, e Ione também Memória Figueiredo. Mas o senhor nasceu aonde? Qual é o lugar que o senhor na época ali, morava? Nós morávamos num lugar que hoje é linha Nilo Fados. Antigamente você falava em Vale Fundo. Né? Lá meus pais moravam lá. Lá que nós nos criamos lá, nascemos e daí viemos para a dificuldade de escola, né? A única escola tinha aqui, que hoje é a oficina do Frigg ali, ó. Ali era a escola. Ali era a escola? Ali da escola. E quem que dava aula ali? O professor Venceslau Oliveira. Era Professor do senhor. nosso professor. Mas na propriedade da família, o que se fazia antigamente? O que as pessoas viviam? Vivia da primeira agricultura, né, familiar, né? Planta das culturas mais que supriam as necessidades da família, né? Seria feijão, mandioca, arroz, milho, trigo, né? Tinha fartura? Tinha fartura. E o meu pai, ele dava muito com compra de gado, de mulas, né? Que estropiava para São Paulo. Seu pai foi tropeiro? Foi, mas o pai não chegou a última tropa que foi para lá. Meu pai estava acamado, né? Não pôde ir. Mas ele comprava, fazia as tropas aqui, né? Ele, o Chico Pereira, o tio Chico, que chamam, né? E muitos outros que agora Jogo Caral e outros que não me lembro mais os nomes dessas pessoas. Que interessante. Mas tropeava muda para São Paulo, ia para Santa Catarina e tal. Mas a região aqui, como é que era? Tinha bastante erva também? Sim, erva mate, sim. Nativa. Dado o nome de Erval Seco, que esse Erval, segundo você sabe da história, ficava lá no Passo Grande. Dizem os antigos lá que houve uma queima de Erval e secou aquele Erval lá. Então ficou Erval Seco. Interessante. E depois aqui, quando foi colonizado Erval Seco, veio uma família Maier, os alemães, né? E daí se criou-se a colônia Maier. Daí ficou Sédia Maier. Era o nome do lugar. Aqui, nesse Sédia lugar Maier. que estamos aqui. Hoje é a cidade de Erval Seco, né? Inclusive esses plátanos ali são centenários, né, Janvel? São centenários. São centenários, né? Já é uma planta feita pelos colonizadores, os maias, né? Para que você sabe. O senhor chegou a conhecer, então, Erval meio que uma vila? Sim, vilinha, poucas casas. Poucas casas. Olha que interessante. As casas de negócio que tinha aqui, hoje é o posto de saúde. Era Alfredo Miller, era o dono desse casa. Era tipo um bolicho? Como é um bolichão, onde tinha fazenda, tinha de tudo, um pouco. E depois, hoje, que é do seu Érico Lutz, que prédio ali em frente à praça ali. Era, se não me engano, era um tal de Zanque, parece que era. Zanque. E onde que era o Canga, hoje é o bar do Canga ali, era o salão do Bernardo Leusen, onde nós se divertíamos. Como é que era a diversão antigamente? Os jovens eram meio pacata, né? No meu caso, né? Que era mais interiorano, né? Eu já vim aqui para a Sédia Maia, que era Seco hoje, já com a idade de uns 12, 13 anos, né? Mas o interessante de tudo, Rangel, naquela época, era as parteiras. Antigamente, as parteiras, não é como hoje. Não tinha uma estrutura não tinha, né? Então você valia das parteiras. Okay. Tinha a dona Vozinha, que foi parteira da minha mãe, de alguns irmãos meus. A minha parteira, a parteira da minha mãe, que me trouxe ao mundo, seria a dona Alexandra, que hoje morava ali em Bom Jesus, aquela região de Bom Jesus ali, né?
Tem as parteiras. E daí buscavam a cavalo, né? Tinha que mandar buscar. A cavalo. A parteira, o porco já saía com 2 cavalos. O dele e trazia a entendida a parteira. Mas que interessante, como era mais sofrida a vida das famílias, né, em questão de saúde, de transporte e tudo mais. As famílias grandes, né, para manter uma família grande, tinha que realmente produzir bastante, imagino eu, né? Tinha que produzir. Mas a vantagem, Rangel, que na época ali, o povo se habituava na cultura familiar, né? Então tinha o porco, tinha a galinha, tinha a ovelha, mandiocal, né? Então eles matavam os porcos na época ali, não tinha geladeira, né? Faziam a banha e guardavam a carne junto, nas latas, né? Viu? E durava bastante? Durava tempão, né? Então todo dia você tinha carne. Que maravilha. E o leite também, muito leite. Lá em casa nós era uma turma grande e meu pai sempre tinha bastante peões, né? Então tinha um varandão bem grande e tirava muito leite lá em casa. E cada um de nós tinha uma guampa de leite para nós nos servir no café, né? Então a mãe fazia aquela mesona grande, aquela piazada e mais os peões que estavam juntos. Meu pai teve esse sistema, com os peões sempre comiam junto conosco, né? A mesma mesa. Né? Não tinha uma diferença entre peões e patrão, eram tudo uma família. Né? Bem tratado. Bem tratado e se sentia muito bem com isso, né? Então, na unidade existia essa diferença, né? O tratamento, né? E quando criança, porque hoje as crianças têm celular. Na época ali, Rangel, era o cavalinho de pau, né? Carrinho de sabão, se inventava, né? Fazia invenções. A bolinha de meia, né? Nós juntávamos ali no campinho ali. Né? Fazia umas artes também. Fazia umas artes. Daí tinha tempo para pensar. Para pensar, muito tempo. E o interessante, Rangel, que no meu caso, o Marcelino, a Ione, quando viemos para a escola, nós sabíamos as 4 operações e ler e escrever corretamente. A minha mãe nos ensinava. Sua mãe era letrada? Letrada. Minha mãe era muito letrada, muito estudiosa. Né? E o senhor na sua família também tem outros personagens ilustres da história aqui do Erval Seco? Aqui tinha, por exemplo, o meu avô, o Emílio Falcão. Foi o primeiro escrivão. É avô porque ele era pai... Pai da minha mãe. Da sua mãe. Avô materno. Avô materno. E aí a Olívia de Paulo Falcão, que leva o nome do colégio aqui da cidade. Então vamos fazer o seguinte, para quem está assistindo aí, principalmente a juventude, vocês veem falar na Avenida Emílio Falcão. Seria o meu avô. Seu avô. Quem foi o seu Emílio Falcão? Seu Emílio Falcão foi o primeiro escrivão daqui de Erval Seco. Né? E a dona Olívia de Paulo Falcão? A primeira professora também, uma das primeiras professoras. Desde que já leva o nome do colégio aqui, Olívia de Paulo Falcão, que era a minha avó. Que interessante. Nós temos uma tradição de família da educação, que todos nós fomos professores. Né? Eu fui professor, meu irmão é professor, minhas irmãs eram professoras. Então a condescendência já de antigamente, já vinha meus avós, eram professores, né? DNA familiar. O DNA familiar já, justamente assim. Ei, seu Chicão, mas quando o senhor estudava na cidade, vocês tinha transporte? Como é que Não, você ia ou a pé. Mas era longe, hein? Era longinho. Lá na época que eu morava lá, tinha a escolinha, não me lembro o nome, parece que era Jeromil César. O Jeromil não era César. Era Jeromil o nome do velhinho. Esse dava aula também, né? Até os primeiros galopes que tivemos lá, gauchistamente falando, foi ele que nos deu, né? Ia nas casas lá, o Jeromil.
E a minha mãe, né? Que nos deu os primeiros passos que chegamos onde estamos hoje. E aí o senhor, quando o senhor ficou adolescente, jovem, no que a juventude se divertia? Quais eram os eventos que saíam por aqui? Para te ser bem sério, Rogério, era pouco. Era pouco, nós via muito restrito aos pais, né? Porque os pais eram mais rigorosos, né? Não bravos, mas nós tínhamos nossas metas. Era uma educação mais conservadora. Mais conservadora e com autoridade sem judiação. Cada um tinha seu trabalho. Por exemplo, nós lá em casa nós criávamos muito porco. Então, de tarde, uma tarde era eu e um criado nosso, que o pai pegou pequeno, o Jacó, em memória também. Nós descascávamos 360 espigas de milho. Para dar da cara a cara, e mais 300 já prontinho para todo dia da manhã. Mas tinha que ter muito milho. Sim, era galpões de milho, né? Era galpões de milho. E o senhor se lembra que tipo de milho que plantava? Era o caiano. Caiano. Caiano que chamavam na época, né? Tinha o caiano, tinha o dentro de cão. Aqueles milhos, né? Milho antigo. Milho, abóbora, bastante. Antigamente a gente comia carne pura, né? De porco, né? Era tratado com abóbora. saudável. Milho, mandioca, né? Tudo natural. Tudo natural, né? E tinha também, o pessoal conta muito, seu Chicão, que tinha uma época que largava os porcos. Sim, mas tinha encerra. Porque na época ali, nós fechávamos as lavouras, não fechava o gado. Né? As lavouras que eram fechadas. Né? Os gados eram soltos, os animais, né? Meu pai criava muito animal cavalo, né? E na época ali a mula tinha muito valor. Meu pai criava, tinha bastante animais. E eram soltos, né? Mas ele era carreirista também? Não, o pai gostava de carreira. Gostava, justamente. Como era uma região que tinham poucas pessoas aqui ainda, estava tudo começando, sim, dá para se dizer que a família dos senhores são pioneiros, né? Foi um dos primeiros aqui, né? E daí tinha os pioneiros mesmo aqui, seria aquela do Coronel Finzito, conhecia o Coronel Finzito. O Capitão Balbino, que seria pai do meu sogro, o Fausto, o Pereira, era essa gente aí, e o meu avô, o Emílio. Quem que era a autoridade policial, né, na época? Na época aqui, era o Capitão Balbino, o Coronel Finzito. Era meio nomeado, meio assim, a facão, sabe? Respondia a Palmeira daí. Respondia a Palmeira, né? E seria o Valdomiro Dutra, era o comandante na época ali, o Coronel Valdomiro Dutra. Interessante. Eu estou mais ou menos me guiando, mas sei, pode ser que não seja realmente essa mais ou menos a realidade, lembra, mais ou menos isso que eu me lembro. Que meus pais falavam, Valdomiro Dutra, Coronel Valdomiro Dutra. Tinha também o Legário Falcão, que era pai do Emílio, que seria meu bisavô. Esse era advogado. Foi intendente em Palmeiras das Missões. Né? E esse tempo eu fui na Casa de Cultura em Palmeiras e revirando lá para ver os nomes das pessoas, né? E tem a ata, quando ele assumiu como intendente, que foi agora me falha a memória, Borges de Medeiros foi o testemunho da ata, de posse do meu avô. Olha a importância. Que era intendente em Porto Alegre. Sim. Foi o testemunho da posse da indicação do meu avô, do Olegário Falcão, né? Em Palmeiras. Daí o senhor estudou até que idade? Quando é que o senhor começou a sua vida? A minha vida de estudante, bom, desde o início, né? Depois nós fizemos um cursinho em Palmeiras das Missões, em 1958, uma seleção para entrar na escola agrícola. Em que ano? Em 1958, que foi a seleção. Eu até me lembro até hoje, nós não usávamos sapato, né? Então foi um sacrifício para nós usar o sapato aqueles dias, né? E para nós ir na ideia, fazia caldas, ir com o chinelinho com o sapato na mão. Né? Tu vê o desuso do... né?
Aí o senhor entrou na Celeste Gobato como primeira turma? Primeiro, fomos pioneiros lá. Pioneiros, né? Fomos que limpamos Caraguatás. Lá da... Muito anônimo lá? Muito, é. Lá que hoje é a chácara do doutor Mozart Pereira Soares. Eu cansei de limpar o pátio dele lá, né? E o senhor se lembra quem eram os professores lá? Lá tinha o Arilo, o Canhelas, o professor Jorge, o velhinho que dava francês para nós. E o Dalmo Fiade, professor de português. Arilo. Maravilha. Daí eu fiquei 1 ano lá. Depois fomos para Morro Santana, em Porto Alegre, no bairro Agronomia. A primeira minha viagem para Porto Alegre foi essa. Daí tinha que subir, ficava tudo ali no bairro Agronomia, que hoje é a Avenida Agronomia mesmo, né? Sim. Nós subia 360 degraus para chegar lá em cima no colégio. O antigo Bratonato, que chamava, né? Mas como é que ia a Porto Alegre na sua época? De ônibus. De ônibus, já tinha ônibus? Tinha. Estrada boa ou ruim? Não, a estrada era razoável, dava para viajar. Mas era sacrificoso, né? E então ficamos lá no morro, acho que 2 anos. Lá, na época ali, nós fomos bem tratados. O governador era Leonel Brizola. Era um dos governadores que dava muita importância para a educação. Foi um ícone. Para nós, no caso, né? Se nós queríamos vir para casa, eles nos davam passagem de trem, né? Até Santa Bárbara do Sul, gratuita. Mas olha só. Sim. Depois de lá, do Morro Santana, nós fomos à Escola Agrícola Canadá, que seria em Viamão. Daí eu tirei lá o segundo... Conhecida como ETA. Ali estudamos lá. O Porca Velha foi colega nosso. O Porca, isso? Sim, Mas olha que interessante. E tantos outros hoje que não lembro mais. Daí eu dei outra volteada. Fui para o Alegrete. Escola Técnica de Alegrete. Lá eu fiz o meu cursinho lá. Daí eu trabalhei na Fazenda Azul, dos Macedo. Eu era muito metido, assim, a laçar, andar a cavalo, criado na luta ali, né? E nos fins de semana eu tinha o Aurélio Silvaleta de Almeida. O pai dele tinha uma fazendinha lá, né? Nós frequentávamos a fazenda dele. E ali os peões ali do Macedo gostavam de nós sabia castrar, sabia vacinar, sabia laçar. De vez em quando tomaram um tomo de matuca de metido a tomador, né? Sabe, piazão, né? De 20 anos, 21 anos. E daí a gente foi se... Eu fui muito ligado à agricultura. Ali em Viamão, eu criava porco, sobrava muita boia no colégio. Professor Ubiratã, professor de veterinário. Então tinha aqueles chiqueirões lá, tudo abandonado e tal, né? E um dia eu falei, professor Vitão, mas chiqueiro de varda aí, homem, essa boiarada indo fora, tachos e tachos de boia. Por que você não compra uns porcos aí, eu me animo a cuidar desse bicharia ali? E naquela época eu não morava no colégio. Eu tinha um rancho. Uma pena não está aqui nas fotos, para gente mostrar. O rancho se chamava Daga Véia. Daga Véia. Daga Véia. Eu tinha uma daga assim. O rancho Daga Véia. Eu tenho as fotos, tá lá com o Lucas. Tem todas as fotos lá. Tem livros nossos também do Alegrete, né? Que na época do Alegrete, bem na época da Revolução ali, né? Nós fomos meio presos por lá também. Olha lá, puxa. Tivemos dias lá no Exército. Os professores lá nos faziam muita... Verba não faltava, né? Mas eles davam um jeito de gatear. Nós passávamos muito mal lá. A nossa comida, o azeite nosso era sebo de ovelha. Tu vê, era uma comida muito ruim, né?
Daí tinha aqueles alunos que mais se destacavam lá, Luiz Carlos Fossari, Leonardo Barbosa, Ariano Silvestre de Almeida, né? Eduardo Faraco, que é filho do deputado Anel Faraco. Então eles denunciaram os professores. Né? Alguns professores lá, né? Foi na época que deu, Da Revolução que foi deposto o João Goulart? Não, é assim, naquela época. Que daí o Brizola 64, 63, Ali. Daí os professores, sabe o que fizeram, Rogério? Eles pegaram panfletos e botaram no forro do colégio e mandaram vir a federal examinar que os alunos estavam fazendo uma programação contra o governo. O governo. Estavam apoiando a legalidade. A legalidade. E de fato acharam os projetos, né? Mas os professores colocaram. Entendeu? Tinha um coronel lá, que nosso professor, Casa Grande. Esse nos defendeu lá. Ele é coronel do exército. Dava matemática para nós. Mas Milton Carpaverde foi meu professor, um grande advogado em Porto Alegre, muito falado. Que história interessante. Quando que o senhor volta para Erval Seco? Eu volto em Erval Seco, foi uma data bem ruim para mim. Foi bem na época que meu pai se adoentou. Foi em 1963, mas foi. Ou 64. Que daí estudava eu e meu irmão, sabe? Daí 64, para lhe ajudar, foi quando o seu Edilberto assumiu daí como prefeito. Foi em 64. Ele já... Foi, a primeira eleição dele. Foi em 64. E até eu ajudei a fazer a campanha para emancipar Erval Seco. Como é que foi isso aí? Só que não consta nos livros. Até já vou te contar os meus... Eu sabia datilografar, sabe? Então era o escriturário deles. Era os Francisco Pereira, José Jardim Ramos, Ari Lersen, Daniel Freitas de Oliveira. Foi um dos homens que compunham a comissão emancipadora. E eu acompanhava ele de quando em quando, né? Para fazer essas... Só que eu não apareço nessas... Né? Agora o senhor vai aparecer. Pois é uma oportunidade, obrigado. O senhor então fazia parte burocrática. Mas acompanhava, datilografar alguma coisa, né? Foi difícil para desmembrar? Não, foi tranquilo. Que na época ali, Palmeira, Seberi já pertencia a Palmeira, né? Nós fomos desmembrados de Seberi. Nós fomos do distrito de Seberi, né? Então eu já não tinha muita dificuldade em realizar essa minha emancipação. E daí o senhor veio porque o seu pai ficou doente? Ficou doente, meu pai. Meu pai ficou doente em Cruz Alta há muito tempo, né? E naquele meio de tempo que meu pai ficou doente, o meu irmão de criação, o Jacó, meu pai estava em Cruz Alta ainda. Me lembro bem certinho. Foi no fim de ano de Natal. Nós tínhamos uma chácara ali para cima, e a mãe nos disse, vamos lá buscar uma lenha para nós fazer umas cucas para teu pai, fazer uns docinhos, bolachinha. E nós fomos de carroça, sabe? De cavalo. E o meu irmão, para não os cavalos não forcejavam, ele pulou de cima da carroça e botou um estrepa no pé. Mas passou ali e tal, passou bem, passou o fim de ano e tal, né? Daí meu pai veio embora, convalescendo em casa, e um dia eu já deu uma febre nele, muito forte, e o recurso que era só Seberi, né? Daí o único carro que tinha disponível aqui era o Edmundo Wilson, tinha um Faro 29. Daí o Edmundo que levou nós a Seberi, e o doutor era o doutor Campani. Daí eu vim para cá, para casa, eu licionei aqui no colégio, licionei em Bom Jesus e na Arco-Íris.
O senhor lecionava qual disciplina? Eu dava ciências física, química e biológica. Essas três. E no aperto fazia da primeira à quinta série também, né? Uhum. Com dificuldade de professor, fazia esse tipo de coisa também. E daí em 63, não, em 64, 65, eu me casei. Né? Casei com a Maria de Lourdes Pereira, que é filha do seu Fausto, né? Em memória também, faleceu minha esposa. E o senhor morava daí na cidade? Já morava aqui na cidade. Ali onde que mora o Edson, agora aqui. Bem na esquina da igreja. Uhum. Aquela casa fui eu que construí. Né? Daí tivemos 3 filhos, 2 meninas, que seria a Lilian, a Lisiane e o Vinícius. Daí eu parei de lecionar, que eu lidava com a agricultura também, né? Plantava, lecionava, não atendia nenhum nem outro bem, né? Uhum. Então eu optei pela planta. Daí eu plantei, adquiri uns pedaços de terra, e daí os filhos foram crescendo, e a gente queria dar estudo para eles, né? E ajudar os casados também, todos eles pobres, né? Então a gente tinha que se desfazer de alguma coisa para ajudá-los, né? Começar a vida. Né? E assim se dá a vida da gente, né? Isso. E na Alegreta nós temos livros editados lá, sabe? Uhum. Uma pena que não tinha aqui, tá lá na próxima vez eu quero extrair para tu ver. Que maravilha. Hein, seu Chicão, mas daí o senhor também foi comerciante? Sim, foi comerciante também. Até no interior tinha lá um bolichão. Onde é que era? Na linha Canas. Ah, na Canas. Eu me virava, cara. E daí a minha esposa não era formada na época, né? Então ela estudava em Juí. Eu tinha que ficar com as crianças lá, mais ou menos, dando um amparo para os filhos, né? Depois ela se formou em Bagé. Em Bagé. Que interessante. A Lourdes foi muito lutadora, foi uma guerreira. O Bagé que era... Aqui eu não sei se tem o nome dela aí numa repartição aqui. E da Lourdes. Foi muito guerreira, muito religiosa. Ela andou com a dona Hilda, aquela que morreu em Haiti. Ah, a Zilda. A Zilda, como é que era? A Zilda Arms. Armes, andava com ela, por toda parte, pelo Uruguai, nesses lugares. Que sensacional. É aposentada, né? Claro. Ela temeu pouco por em casa, não era mais da saúde. Que interessante. Seu Chicão, tem uma história que o senhor já tinha me contado nas nossas prosas aí nas tardes, que é a história de um espírito. Tá. Esse caso é muito falado e faz anos que eu procuro alguém que conhecesse essa história. Até realmente, Rangel, até se deu com a nossa família, sim. Inclusive tem um livro editado pelo Frei Silvio. Ele tem umas coisas falando de João Pedro. É um espírito, né? João Pedro era um espírito. Era um espírito, segundo o que ele falava, ele foi assassinado em Iraí. E esse espírito certamente vagou por aí, encontrou lá a família do meu avô, né? De Olímpio Figueiredo, que chamava de pai, né? E por ali conviveu na família ali, ó. Só que não aparecia, né? Não era um espírito mau. Era um espírito muito bom, sim, para a família. Mas a família ouvia ele? Ouvia. Todo mundo ouvia? Todo mundo ouvia. Eu era piazotão, ouvi uma vez também. Minha mãe socando arroz, ele e a Beleta, uma que trabalhava com nós. E ele, pipi, aquela conversinha, sabe? E a mãe perguntou para ele, onde é que tu tá, João Pedro? Estou debaixo do pilão. Era arteiro? Era arteirinho. E meu pai já saía muito, sabe? Então a minha mãe ficava sozinha com as crianças
E a comadre Morena, é minha comadre hoje, já falecida, e a Edith, ia morar lá, ia parar com a mãe lá, usar com a mãe. E certa noite lá, as meninas gritaram, e o João Pedro botou, tá incomodando nós aqui. Ele botava essa manca em cima das cabeças das meninas. Mas olha só. Era levado. Isso minha mãe contava. Daí a mãe vaiava, ó, João Pedro, deixa esse menino dormir quieta, rapaz, vai, sossegar. Né? E tem outro caso que eu me lembrei, Rangel. Ela é muito amigo do tio Antoninho, pai do Cícero Figueiredo, do Antônio Carlos. E a minha mãe, a minha tia, a Antoninha, estava por vir um nenê. Tá? Morava aqui em redor desse chá, aqui perto de você. Então o tio Antoninho mandou o tio Zica, o Gil Figueiredo. Zica, tu fica aqui com a véia, que chamava tia véia, né? Se caso ela se apertar para ir ao nenê, vai buscar. Daí o tio Zica ficou de companhia da tia véia. E lá por umas horas a tia véia, um temporal de chuva, rapaz. Contava também a tia véia. E a tia véia, você tá... E a tia véia dizia que vai ter que pegar o cavalo e ir lá buscar Alexandre, que eu tô pra filho do nenê. E o tio Zica foi lá pro potreiro. A Vera de pegar o cavalo. De noite, né? Pegar daquele jeito o cavalo. Daí a tia Vera disse, não, então vou botar o João Pedro pegar o cavalo pra você. Diz que saiu lá pro lado, o cavalo atado na porteira. Que interessante. Isso contaram pra tia Vera, não sei se é. E ele ia na lavoura? Ia na lavoura, quebrava milho. Quebrava milho? Quebrava milho. Puxava lenha. Ela pensou assim, só que não se via ninguém, né? Só nessa quantidade eu não acompanhei, né? Acompanhei mais tarde. Também minha mãe veio ganhar nenê aqui, na cidade, aonde o Edson mora, onde eu morava ali, ó. Morava meus avós. A mãe ganhou a finadinha Ioni, Terezinha. Daí, o neto foi lá com o pai, fiquemos lá no campo com o pai. Mas ela bateu na parede lá. E o pai, o que é que quer, João Pedro? Aí nem tem uma menina. Tem que avisar. Aquela falinha fininha. E o pai disse, como é o nome dela, João Pedro? Mas nem você que é pai sabe, André, vou eu saber. Ele fazia umas pegadinhas com o pai. Mas que história fantástica. Essas histórias Essa história ficou muito famosa. E esse fez Silvio já pegou os dados aí. Não sei de quem ele pegou. Mas segundo que eu sei, é isso aí mais ou menos que eu estou tendo. Bah, que história maravilhosa. Sensacional. O senhor tem quantos filhos? Tem 8. 8 filhos. Mas quantos guri? 5. 5 guri? E 3 meninas. E 3 meninas. Mas olha aí. Fala o nome deles, vamos ver. Então, tem o Vinícius. Mora onde o Vinícius? Portugal. A Lília e a Jane moram aqui. Tem o Francisco e o Everton, que moram em Teutônia. E tem o Lucas, que mora em São Jerônimo. Ele é enfermeiro no hospital lá. Depois tem o William e a Maíra. Que maravilha. E são muito bons para mim, todos eles. Hein, seu Chicão? E a questão do erval seco, o senhor então chegou a conhecer quando aqui era estrada de terra? Sim, tudo terra. E... naquela época ali, eu vou te contar, nós pagávamos os impostos fazendo estradas. E eu entendo isso aí, de ajudar a fazer estrada. Né? Tinha os capatazes, né? Fazia o seu Guilherme Stutzberg, Sebastião Silva, eram os homens que gerenciavam o pessoal lá para abrir as estradas em pagamento de alguns impostos, não sei qual era o imposto que era. Né? Então eles faziam as estradas. Né? Contribuía nas estradas. Mas a comarca que era Palmeira. Palmeiras e Missões. Depois que veio a Sebedi, né? O pessoal ia muito a Palmeira, né? Sim, ia. Tinha ônibus aqui.
Agora nem não existe mais. Palmeira das Missões. Seu Chicão, qual é que era antigamente as ervas boas aqui? Quem é que fazia erva boa? Aqui, erva boa era palmeirense lá de Palmeiras das Missões, que é do seu Moreno Fortes. Mas não era esse o nome da erva, era um outro nome. Mas o produtor, o fabricante, era Moreno Fortes. Será que o seu Moreno colhia dos erval dele ali? Ah, com certeza. Tinha muita erva ali. Tinha muita erva. Coronel Fizito também tinha só que erva. O meu pai também tinha. Onde é que a creche ali, ó, era um engenho do meu pai, tocada água. Ah, é? Sim. Nós tínhamos, meu pai era fabricante de erva. A roda. Roda de água. Se servia do lambedor. E como é que era o processo de fazer a erva antigamente? A erva, é o desgalho, né? Primeiro o desgalho, o sapeco. Você fazia o parapeito, né? Que dizia. Para sapecar a erva. No mato? No mato. Depois fazia os feixes. E os raídos. Os raídos é a erva de barbacoa. E os feixes era a erva de carijo. Que chamava os macacos. Né? Fazia os carijos. E os barbacoa é aquele que tinha uma bifurcação por baixo da... Eu devo ter foto do pai lá, dos barbacoas. Meu pai tinha esse também. Lá. E daí tinha que ficar de noite cuidando. Sim, de noite cuidando. Botava fogo e ficava cuidando. Fazia a ronda. Então, o fogo ia por baixo do chão. E dava lá naquele chapelão lá. O nosso secador, uma tradição unânime. Seu Nolasco Ribeiro. Morreu com 104 anos, morou com nós. E morreu com nós. Né? Tinha experiência. Experiência pura. É o nosso secador. E o senhor fala da erva de carijo. A erva de carijo ela era mais demorada, né? Sim, mais demorada. Era feita de carijo, não. Um hangar, assim, erguido no chão, né? E ali tinha que estar cuidando com a água, não incendiar o carijo. E o barbacoa já era mais moderno na época ali, né? Tinha um zinco na boquilha, e não deixava aí, ó. Mas o senhor conhece algum caos, assim, ó? Eu já ouvi, desde guri escutando os grandes falar, tinha bastante caos, assim, do pessoal fazer bragerado nas voltas dos bailes. Ah, com certeza. Para derrubar os caras de a cavalo. Cortar o acrilo do rabo dos cavalos. Cortava? E tocar uma turma. Fazia sacanagem indiano. Naquela época tudo a cavalo, né? Os bailes do interior. Mas como é que era o baile? Era um gaiteiro, não tinha gaiteiro, conjunto. Violão. O gaiteiro que eu conhecia era o Cadêncio. É o da gaita. E o bonito do violão. Viu? Eram os índios destrinchidos, mano. O Cadêncio. O Cadêncio tinha uma mania, tinha uma velhinha lá que se chamava Conceição, e nós chamávamos de vó, né? Vó Conceição, vó Inocência, ficou. E o Cadêncio é filho da vó Conceição. Né? E o esporte aqui, o que faziam? Futebol? Futebol raramente, né? Até eu, na minha época, já existia futebol. Mas era carreira, esses bailezinhos, né? Que eu me lembro, né? Cinema, nem falar, né? Veio muito. E rádio tinha bastante, não? Rádio tinha bastante? Era pouco? Não, era pouco rádio. Poucos que tinham rádio. Porque nós pegávamos aqui na época, era a Rádio Palmeira, que era do Larico Reite Normal. Ei, seu Chicão, e na sua época aí, o senhor ouvia falar, roubavam muita moça aí ou não? Existia algum acompanhamento meio contra a vontade dos pais. Existia. Não era roubo, era acompanhamento. Não era roubo, era um... Mas diz que o Coronel Finzito roubou a Dona Brasilisa. A Dona Brasilisa foi roubada. Ele encostou o cavalo e levou. Vamos embora, Dona Brasilisa. O Coronel Finzito tem história grande dele.
para uma visita. Que interessante. Era um cara assim, eu conhecia ele, né? Era pessoa, me lembro dele. Era um cidadão bem largadão, bem comunicativo, só autoritário, né? Era uma autoridade. Ele foi uma autoridade. Eu fui para Mangueirinha, com um Chevette velho e 23 contos no bolso. E um tratorzinho, um Forzinho. Mangueirinha fica em qual estado? Paraná. Para lá de Coronel Vivida. Me enfiei nos buracos lá, homem do céu. É só para quem tem coragem mesmo, né? Daí, arrendei 80 alqueiros lá, do velho lá. Me bolei, tipo louco, sabe? Levei 2 anos aqui, trabalho na prefeitura hoje. Acho que estão aposentados já, né? Daí fiquei por lá, daí me ajeitei. Fiz alguma coisa lá, mas longe da família, você vê que aí que deu o problema de aparecer esses piá. Nego longe, né? Cavalo solto se coça qualquer jeito, né? Aconteceu. Mas eu fui um cara assim, ó. Eu fazia minhas cagadas, mas ia prestar conta. Contei para a Lúcia. Deu a Lúcia, acontece isso, tá. Mas não, é verdade, aconteceu. Eu vou criar. Mas claro que vai criar. Pois ela ajeitou, fez a bondade dessa mulher. Ela ajeitou todos os piá para ir para a faculdade. Que pessoa. Sabe? Agora eu nunca menti para ela também, né? E daí, vê se vai o outro daí, ó. Até o Chiquinho com o Vinícius são quase gêmeos, no mesmo mês. O Chiquinho é do dia... Como é que é? O Vini no dia 25 de setembro... Não, de janeiro. E o Chiquinho no dia 8 de outubro, de setembro. No mesmo ano. Seu Chicão, Sim, senhor. a gente vê que o senhor é uma pessoa muito positiva, muito para frente. O senhor contando a história que o senhor foi lá para o Paraná, o senhor sempre teve muita vontade de prosperar, de crescer. Sim. Um lutador o senhor é. E eu sei que a vida nunca foi fácil para ninguém, né? Não. Todo mundo tem as suas pedras no caminho. Como é que o senhor sempre, quando dava uma dificuldade, uma seca, um prejuízo, um problema, como é que o senhor lidava com as dificuldades do senhor? Rogério, é o seguinte, eu fui um homem muito previdente, sabe? Sempre eu deixava a minha sobra, era sobra mesmo. Então, no aperto eu me virava, sabe? E aquele tempo eu não tinha condições de ir em banco, né? Plantava com a cooperativa, com algum comércio que financiava a semente e tal. E eu brinqueava muito, sabe? Gostava de comprar gado, vender gado. Né? Então arrumava os trocos por fora ali, sabe? O senhor é muito querido, uma pessoa muito simpática. Quer dizer, hoje eu me vejo o seguinte, sou realizado como pessoa. Tenho minha aposentadoria muito boa, dá para me viver. Tenho os meus filhos que são muito bons para mim. Né? Então isso é a maior riqueza de você, isso aí, ó. Mas o senhor é um homem feliz? Sou feliz. Com todas essas coisas, algumas mágoas que não me atrapalham também, né? Não me atrapalham. Até me dá mais coragem de lidar. Então... O senhor é realizado com seus filhos? Sou muito realizado. Graças a Deus. Que maravilha. Então isso é a maior riqueza. Não é o ter. É você poder, né, ajustar a família. Ter uma família unida. Deixa um conselho aí para as pessoas, para as famílias, para a juventude, com a sua vivência aí. Eu acho que hoje, Rangel, a família, ela está um pouco distante daquilo que nós vivemos. Né? As responsabilidades estão fugindo do controle dos pais na criação dos filhos. Não culpo nem um lado nem o outro, mas a evolução das coisas
o celular, isso aqui é um crime. Desestrutura a família. Não tem diálogo mais. E onde não existe o diálogo, não existe a progressividade familiar. Termina aquele evento. Não se reúne na mesa para comer, estão com o celular aqui, ó. Né? Então, no momento da mesa, que é o momento do diálogo com a família, é o encontro, não existe mais. Um filho se serve e vai para a poltrona. Né? Então, isso aí que dispersou muita família. E dispersando a família, existe essa diferenciação na criação da puberdade. Eles não saber criar no tamanho do Luiz. É Luiz de Brasil? Né? Isso. E eu achei tão interessante a criação dos teus filhos, né? Que me arrepia até. Que era contigo, com você e a tua filha. Até me emociono. E olha, já. Este é o caminho. Este é o caminho. E haja Deus que os pais se conscientizem que a família é única. É a única. Existe a proclamação, se propara, o teu filho vai casar, tá tudo bem. Mas aquele ente que você criou, que você viu nascer, é aquele. Então, eu acho tão interessante a tua filhinha te bajular ali e tal, né? Isso é criação. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Isso vale muito a pena. Não tem. E o diálogo, tem que ter diálogo. Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca. Parabéns. Nunca bati. Agora eu conversava com eles. Muita conversa. E valeu. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. E dá para saber que o Senhor tem muito valor pelos seus filhos que o Senhor criou, que são tudo gente do bem. Mas que conversa, Chicão. Isso aí valeu a pena. Então é essas coisas, né, filho? E a amizade não tem inimigo. Graças a Deus. Tenho muita amizade. A gente muito. Vê que o Senhor é um homem de muita amizade. Todo mundo que eu conheço, ele quer bem. E nunca tive ódio no meu coração das pessoas, que às vezes me ofendiam, mas não tenho um pouquinho de ódio deles. Nem mágoa. Trato eles como se nada aconteceu. Então a ganância também te gasta. Judia. Sim. Tu não leva nada hoje em dia. Nada. Tu vai com o teu corpo e caixão não tem gaveta, hoje não tem cofre, né? Então aquilo que tu faz, faça para ti, para os teus filhos. Se sobrar. Mas se tu dá uma boa educação para eles, já é uma riqueza que tu deixa para eles. Com certeza. Né? Que ninguém tira. Não precisa bem material. Né? A educação, a convivência, o bom exemplo, a direcionar eles. O certo, o errado. Essas coisas, né? Então é uma riqueza, essa é imperdível. Essa é imperdível. E de muito valor. Seu Chicão, muito obrigado por conversar conosco. Obrigado pelo seu tempo, pela hospitalidade aqui na casa do senhor. E foi muito enriquecedor aí a gente conversar com um homem de cabelo branco que nem o senhor. É que nem entrar numa faculdade, viu? Isso aí é muito grandioso para a gente. E a gente deseja para o senhor aí muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e harmonia. Que o senhor continue sempre sendo essa pessoa querida, simpático, essa pessoa única que o senhor é, insubstituível, que só sabe o que é fazer o bem para as pessoas. Muito obrigado por existir, viu? Eu que agradeço, Rangel, porque para mim foi uma satisfação
diante dessas câmeras, de prestar essas pequenas informações que eu te dou, mas preciosas, para que relembrou também meu passado e trouxe para mim uma certa ânimo de viver, né? Esse momento aqui foi muito feliz para mim. Então quem agradece é eu. Te conheci ontem, mas vejo que tu é uma pessoa que nos traz uma certa visão do mundo e da comunicação, né? Então eu me sinto lisonjeado por estar diante dessas câmeras e estar prestando esses pequenos esclarecimentos. Talvez não sejam de bom arbítrio dizer que sejam puramente verdades, que na época que eu vivi, né, às vezes eram umas coisas sem distorce. Mas é isso, Rangel, muito obrigado. Obrigado, senhor. Necessito em casa e meu rancho está aberto. E a porta não tem tramela, se tiver para lá de fora.